Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse ano, né? Essa segunda parte do nosso ano letivo do ano anterior. E nesse encontro de hoje a gente vai discutir a última atividade que eu passei para vocês, tá? Que foi essa atividade 2. Vou discutir a ideia de todos os exercícios, né? Apesar das últimas coisas que a gente tenha discutido até da questão 5 a 8, né? Mas eu vou dar a ideia geral aqui de todos os exercícios. Alguns alunos até procuraram a minha ajuda e em alguns exercícios eu não podia nem ajudar, assim, no sentido de era tão simples a resposta, né, que se eu ajudasse eu já estava respondendo. Então, eu até comentei assim com algum deles, dizendo assim, dá uma olhada no material, ficou meio grosseiro assim, mas na verdade essa não era a intenção, tá? A intenção é porque, de fato, estava bem... sei lá, era bem simples, né? Eu vou repetir o termo que eu usei. Tá, então, vamos aqui à discussão. Eu já comecei a colocar, quer dizer, eu tinha começado a colocar bem no início, né, as notas de alguns alunos, mas de toda forma eu estou colocando aqui numa planilha, tá? Eu não coloquei, não abasteci mais o sistema, mas eu tenho tudo aqui em planilha, que aqui são as notas de vocês, tá? Aí eu estou maquinando aqui, tanto aqui, né, tem o terceiro A, terceiro B, né, que é aqui, e o terceiro C, né, das atividades que foram entregues. Como normalmente eu gosto de preservar essa questão de exibição de nota, né, eu acho interessante discutir, em particular, de um por um. Então, eu estou pensando seriamente em... eu vou falar com o Rose para saber se tem algum grupo, né? Provavelmente vocês têm o grupo da turma de vocês, mas eu quero um grupo assim que, sei lá, esteja todos os terceiros, alguma coisa assim, né? Algum grupo assim que eu possa, né, falar de um por um para fazer essa discussão das atividades, né? Em particular, ver a nota por nota. Mas isso eu vejo depois, tá? E vocês vão ficar sabendo, caso eu entre no grupo, já sabe a razão. É mais essa questão da discussão dos exercícios e as notas, né? Tá. Então, aqui eu vou fazer a discussão, né, dos exercícios. Então, vamos começar aqui, né? A questão 1 pede para mostrar que um triângulo, né, com esses 3 pontos aqui, compõe um triângulo retângulo. Então, tem algumas maneiras da gente responder isso, né? E uma das maneiras é usar a distância entre 2 pontos. Já que eu dou os pontos 1, 5 e 4 e 1, então significa que eu vou calcular aqui a distância de A para B, a distância de B para C e a distância de C para A ou de A para C, tanto faz, né? A distância do A para B, por exemplo, é a mesma que a distância do B para o A, né? Inclusive, às vezes a gente se utiliza dessa propriedade, né? O pessoal diz assim, vem aqui, aí a pessoa responde, não, venha você, é a mesma distância, né? É justamente se utilizar matematicamente dessa propriedade. Tá, então, fazendo aqui, calculando as distâncias, de uma maneira mais rápida, digamos assim. Então, a distância de A para B, eu vou fazer a diferença dos respectivos x, né? Então, o x do B é idêntico ao x do A, consequentemente vai dar 0 ao quadrado, né? Que no caso, eu estou pegando aqui, vou pegar um genérico aqui, né? xy, não, xy não é interessante, vou pegar outra coisa aqui.
pegar f. Então, isso aqui é a raiz de x de f menos x do L. Ao quadrado mais y de f menos y de L também ao quadrado. Tá, e fazendo essa diferença aqui, né, x do b menos x do a dá zero. Tá, já estou colocando aqui direto. Agora eu vou subtrair os y, né? 5 menos 1, no caso aqui, dá 4 ao quadrado. Ok, então essa é a distância do A para o B. Vamos aqui a distância, quer dizer, a distância do A para o B vai dar 4. Né? Que aqui vai dar 16, né? Raiz de 16 dá 4. 16 somado a 0, ainda é 16. Agora eu vou fazer a distância do B para o C, seguindo a mesma ideia. Então vamos subtrair as coordenadas x do B e do C. Né? Então 4 menos 1 dá 3. Vai ficar 3 ao quadrado, e 1 menos 5 dá menos 4, né? Ou 4 ao quadrado. Então, aqui vai dar 9, aqui vai dar 16, a soma de 16 mais 9 é 25, e a raiz de 25 é 5. Por fim, a distância do C para o A. Então, vamos subtrair as coordenadas x de cada um, né? Então, eu vou fazer 4 menos 1, que dá 3 ao quadrado. E agora os y, que no caso vai dar 0. E 3 ao quadrado é 9, isso aqui vai dar 3. De fato, se eu fizer a distância ao quadrado de B até C, que no caso aqui é 25, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa da distância ao quadrado do A até B, mais a distância ao quadrado do C até A. Só aqui vai dar 25, que é 5 ao quadrado. Esse aqui vai dar 4 ao quadrado, que é 16. E esse aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Né? Então, de fato, como eles obedecem ao Teorema de Pitágoras, e o Teorema de Pitágoras só funciona em triângulos retângulos, então significa que um triângulo com esses 3 pontos aqui de vértice compõe o triângulo retângulo. Tá? Essa é a ideia do primeiro exercício. Né? Aqui eu não vou escrever porque, como eu estou falando, né, então estou justificando aqui os passos. Mas, de toda forma, a partir do momento que eu peço para fazer uma demonstração dessa, vocês têm que fazer uma redação, tá? Uma demonstração, ela é uma redação, né? Você vai argumentar as razões, né, de eu fazer aquela afirmação. Tá? Então, essa é a ideia da primeira questão. Então, inclusive, faz um certo tempo que eu corrigi, né? Eu nem lembro, assim, algumas maneiras, né, que foram feitas que eu poderia pontuar aqui, né? Como sendo alguma informação que, sei lá, pode ter sido um pensamento, né, de alguns alunos ou a indução de erro, né, em função do enunciado. Né? Às vezes acontece, eu coloco aqui o enunciado e vejo lá um certo erro de resolução, às vezes é pela maneira como eu escrevo. Ok, vamos à ideia aqui da questão 2. Questão 2 pede para considerar os pontos A e B e chama de M o ponto médio entre A e B, e ele quer saber as coordenadas do ponto médio. Então, essa também é uma questão super simples, né? O ponto médio é a média das respectivas coordenadas, então o ponto A é 1 e 2 e o ponto B é menos 1 e 2. Então, quando a gente vai calcular aqui o ponto médio eu vou somar essa coordenada a essa, né? No caso, eu vou somar 1 com menos 1
e a gente divide por 2, a mesma coisa aqui na segunda coordenada. Né? 2 eu somo com 2 e divido por 2. Né? Deixa eu ajeitar esse... Ok, aí aqui vai dar 0 sobre 2. Aqui dá 0. Aqui dá 4 sobre 2, que dá 2. Então, tá aí, esse é o ponto médio, né? Coordenadas 0 e 2. A questão 3, ele quer determinar, né, no caso, quer que vocês determinem, né, todos os pontos que compõem as medianas do triângulo ABC da questão 1. Então, quem são todos os pontos que compõem a mediana? Né? Deixa eu voltar aqui na 1. No caso, só fazendo um desenho rápido aqui para a gente ter uma ideia. Então, eu tenho aqui nosso triângulo. Então, essa medida aqui, no caso é a maior medida, né? No caso, BC aqui é a maior medida, significa que meus pontos estão aqui, ó. Né? Esse aqui é B, esse é C, né? Então, essa medida de B para C é a maior medida, né? Mede 5. Consequentemente, aqui é A. Aí, os lados opostos, né? Esse lado é A, esse lado é B, esse lado é C. Liga aí, Thaís. Você é muito chique. Ok. Depois acompanha, tá? Eu vou colocar o link. Esquece, os caras querem a prova, hein? Mandar foto. Não, tudo bem. O que eu estou dizendo é, depois você assiste lá, eu vou colocar o link da aula, né? Vou colocar o canal e você assiste ela, o resto, né? Pois tá bom. Sim, então, todos os pontos que compõem as medianas, né, são os pontos A, B e C, e esses pontos médios aqui, que eu vou colocar agora em outra cor, inclusive. Está aqui em azul. Então, o ponto médio de B para C faz parte, né? O ponto médio de A para B também, e o ponto médio de A para C também faz parte. Aí, no caso, eu vou desenhar aqui as medianas. Né? Medianas tem essa daqui e essa daqui. Né? São as três medianas envolvidas nesse triângulo da questão 1. Tá, então, aqui, essa mediana aqui, o ponto médio de B para C, e aí a gente soma as coordenadas e divide por 2, cada um, né? Então, somando aqui 1 com 4 dá 5 sobre 2, e 5 mais 1 dá 6 sobre 2, que no caso dá 3, então esse ponto aqui é esse ponto aqui, né? No caso, o segmento que vai do A 1 até esse ponto aqui é uma das medianas. Outra mediana envolve aqui o ponto médio entre A e C, né? Vamos calcular aqui. Então, o ponto médio do A e C, mesma coisa, eu vou somar suas respectivas coordenadas e dividir por 2, né? No caso, 1 mais 4 dá 5 sobre 2 também. Cinco sobre 2 também, né? E 1 mais 1 dá 2 sobre 2, que dá 1. Né? Somar 1 com 1 dá 2. Dividido por 2 dá 1. E a última mediana envolvida é essa mediana, que é o ponto médio entre A e B. Fazendo as contas aqui, somar 1 com 1, né? 1 mais 1 no caso dá 2.
dividido por 2 dá 1. E vou somar 1 com 5, né? Dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, todos os pontos que envolvem as medianas desse triângulo são A, B e C, que já suas coordenadas já estão presentes aqui, vocês já estão observando, e os respectivos pontos médios, né? Então, essa é a ideia da questão 3, era só isso, né? Dizer os pontos envolvidos. Tá, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Os pontos, né? Não vou enumerar eles aqui, não. Tá, então, essa era a ideia da 3, tá? Então, aqui a gente vai lá para 4. Questão 4. Determine a área do triângulo referente aos pontos A, B e C da questão 1. Tá, então, para calcular a área do triângulo, nós sabemos que basta aplicar o determinante, né? Nós sabemos que a área do triângulo ABC nada mais é do que 1/2 vezes o determinante da matriz que envolve esses pontos aqui, no caso, 5 e 4 e 1. Aí aqui a gente acrescenta uma coluna de uns, né? Então, essa conta aqui vai me dar a área a área do triângulo. Só organizar isso aqui. Tá. Para calcular essa área, né, a gente aplica a regra de Sarri, que é aquele determinante famoso, né, que desde o ano passado que a gente discute ele. E vou colocar aqui, né, o que a gente tem que fazer, né? Esses dois carinhas aqui a gente escreve aqui em cima. Esses dois aqui a gente escreve aqui embaixo, né? Tá, no segundo momento, a gente traça aqui os segmentos que cortam 3 a 3 os elementos das suas respectivas diagonais. Esses elementos que estão aqui desse lado não terão sinais trocados, né, depois de efetuado o produto, e os três trocam de sinais. Né? Ok, então, fazendo isso, a gente vai ficar com 1/2 vezes. Aí vamos ver aqui quanto é que vale cada um. Então, esse carinha aqui, né, que é produto aqui desses três elementos dá 4, produto desses três aqui dá 5, produto desses três aqui dá 1. Então, todos eles deram valores positivos, né? Aqui não tem nenhuma coordenada negativa, então não precisou fazer jogo. Aqui vai dar -1, esse aqui vai dar -20, e esse aqui vai dar -1. Aí, simplificando aqui algumas coisas, né? Esse aqui cancela com esse. Aqui vai dar 9, -1 dá 8, e 8 menos 20. Então, isso aqui vai dar 1/2. 8 menos 20 dá -12. Né? Aí, 12 vezes 1 dá 12, dividido por 2 dá 6. Né? No caso aqui, dá 6 ou -6. A gente sabe que o determinante ele tem influência em relação à ordem. Então, o que isso significa? Se eu troco essas linhas de ordem, o sinal também vai trocar, né? Então, eu tenho como alternativa, eu sei que área é um valor positivo, mas aqui eu permito o negativo, né? Que aqui eu não estou sendo criterioso em relação ao sinal, e sim só
ao valor. Então, o que isso significa, né? Se eu pego um quadrado de uma unidade, né, no caso, se eu pego 6 quadrados, né, eles todos cabem exatamente aqui dentro. Né? Se a gente fizer alguns cortes e tal, não tem desperdício, né? Todos os caquinhos vão caber aqui dentro, pelo menos teoricamente. Essa é a ideia. Muito bem. Bom, dá 1 até a 4. Deu para entender a ideia dos exercícios? Deu sim, deu sim. Ok. Lembrando que quem não fez os exercícios, né, teve aluno que me procurou, né, que entrou depois e tal, ou por qualquer outra razão, todos os exercícios que vêm agora a posteriori sempre vêm com exercícios referentes a tudo que a gente vem fazendo desde o início do ano. Né? Então, por exemplo, quem não... Inclusive eu botei aqui, né? Sempre vou botar esse tipo de recado. Né? Quem faltou entregar a atividade 1, faz às 8, né? Ou seja, às 8 contemplam todas as questões das 2 unidades. E quem fez a atividade 1 só faz as questões 6, 7 e 8, né? Que é justamente a parte de circunferências. Né? Essa primeira parte aqui, né, envolve retas, pontos e etc. Tá, a questão 5 pede para escrever a nossa reta na forma paramétrica. Tá, então deixa eu só copiar aqui a nossa reta. No caso, eu só passei 2, tá? Quem não fez vai fazer uma atividade que tem... A próxima atividade vai envolver os assuntos da unidade, né? Junto com as anteriores. Então, assim, é meio que acumulado. Né? Não é muito legal, assim, fazer atividade acumulada, né? Você tem... Aqui não tem Z, né? Mas, né, é o que tem. Às vezes, né, eu não sei como é que tá as condições de vocês, assim, em relação a tempo, né? Mas vai chegar uma hora que você vai ter que ter tempo de fazer, né? Pelo menos uma delas. Tá. Então, eu tenho aqui a minha reta. Essa reta eu vou chamar ela de R, e ela está na forma geral. E ele pede para passar para a paramétrica, né? Que é um dos tipos de formas de reta. Desculpe, aqui tem um erro, sinal não é aqui, tá? É aqui, paramétrica. Tá. Como é que consiste a paramétrica, né? Você escreve em função dos pontos, né? É uma escrita vetorial. No meu ponto de vista, é o melhor tipo de escrita, né? Em relação à praticidade do trabalho com vetores, né? Porém, esse trabalho não é muito visto, assim, pelo menos a nível de ensino médio. Né? Os livros didáticos, eles não trazem essa abordagem. E uma maneira simples que a gente tem de fazer essa mudança de forma é atribuir a uma das variáveis um parâmetro. Então, se a gente fizer, né, suponha que x é t, o que isso significa? Que 4 vezes t mais y menos 4 é zero, né? No caso, eu vou ver quem é y em função do t. Então, passando esse carinha e esse para o outro lado da igualdade, né? Vou passar tanto esse como esse aqui. Seus sinais vão ser trocados, né? Então, significa que aqui vai ficar menos 4t mais 4. Tá, então, praticamente a gente tá quase com as nossas equações, tá? Então, vamos só escrever aqui como fica, né? Tá, então, meu x... Primeiro eu vou escrever um ponto aqui
envolve números que não estejam acompanhados do t. No caso aqui não tem ninguém, então vai ser 0 para x, né? X é sempre a primeira coordenada, então é 0 para y, o número que não está acompanhado do t é 4. Né? Então isso seria o ponto mais outro ponto que é acompanhado agora do parâmetro, né? O parâmetro t. E x é o próprio t, no caso é só 1t, né? Para x, para y é menos 4t. Tá? E essa seria a nossa reta na forma paramétrica. Lembrando que a forma paramétrica tem inúmeras maneiras da gente escrever. Outra maneira de escrever, mas essa nova equação vai determinar os mesmos pontos, por exemplo, é se eu fizesse y igual a t. Eu ia determinar os mesmos pontos que essa daqui, por exemplo. Sendo que ia ficar só um pouquinho diferente aqui. Mas é uma possibilidade. Vocês têm aqui uma abertura, né, para escrever de várias formas. Então, eu não vou nem fazer, mas eu estou dizendo assim, né? O que eu escrevi aqui é uma possibilidade, você tem várias, né? Essa aqui seria outra possibilidade. Tá. Então, deixa eu ver, é isso, né? Essa seria a ideia da 5. Então, tá lá uma das maneiras escrito na forma paramétrica. A questão 6 pede para determinar qual é a região que se refere à circunferência, essa circunferência, que esse ponto se encontra. Então, em relação a essa questão de região, de circunferência, eu tenho algumas opções. Deixa eu subir aqui. Eu tenho essa circunferência aqui, né? Vou chamar ela de lambda. E eu tenho o ponto 0, 0. Né? Ok, então, o que a gente sabe? Que quando eu tenho uma circunferência, vou fazer um desenho, um esboço aqui de circunferência. Quando eu tenho uma circunferência, eu tenho 3 opções de região. Então, eu tenho essa região aqui externa, né? Coloquei aqui um ponto na parte externa da minha circunferência, né? No caso, o ponto P, ele pertence à região onde lambda é maior, vou falar grosseiramente, maior que o raio, né? Ou seja, aqui é quando é igual ao raio ao quadrado. Né? Mas tem a região que é maior do que o raio, né? Que está fora aqui. Então, eu tenho uma distância aqui e a distância é maior, está fora. Eu tenho uma região que o ponto ele pertence à lambda. Né? Essa escrita aqui não está legal, não. Eu vou botar exterior. Tá? Muitos colocaram externo. Mas a escrita do externo, ele não... Pelo menos não sei qual foi a fonte, eu desconheço. Tá? É exterior a lambda. Essa seria, né, onde esse ponto está. Vou pegar outro ponto aqui, tá? Vamos supor que esse ponto aqui é o ponto Q. E o ponto Q está na borda. Ou seja, ele está em lambda. Então, o Q aqui, ele pertence à lambda. Né? Ele pertence à circunferência. E tem um ponto aqui que eu vou chamar R. R é interior. Então, existem essas 3 opções em relação à região. Tá? E como é que a gente sabe, né? Cada ponto desse tem coordenadas. Esse ponto aqui é o centro, né? A gente chama de C.
Cada ponto desse aqui tem coordenadas. E essas coordenadas, em relação à distância aqui do raio, está indiretamente aqui relacionado com a nossa equação de circunferência. Aí como é que a gente sabe se esse ponto, que eu vou chamar de P aqui, se ele é exterior, se ele está na circunferência ou se ele é interior, né, está dentro? Bom, basta a gente fazer a substituição, né? Então aqui eu vou fazer, no lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do y eu também vou colocar 0. Aí a minha referência é 1. Se der igual a 1, ele está em lambda, está na circunferência. Se der maior do que 1, é porque ele é exterior à circunferência, a distância deu maior, né? Isso aqui indiretamente é uma distância. E se der menor do que 1, é porque o meu ponto P, no caso aqui, ele é interior. Eu vou, inclusive, botar outro nome, porque eu já chamei aqui PQR, né? Então, eu vou colocar A. Quero saber se A, qual é a região do A. Então, o que a gente sabe, né? Aqui vai dar 1 ao quadrado. Aqui também vai dar 1 ao quadrado, né? Então, isso aqui dá 2, que é maior do que 1. Tá? Como deu maior do que o raio ao quadrado, né? Então, significa que esse meu ponto aqui, ele é exterior a lambda. Professor, na fórmula, ele está na positiva, aí quando passa para o negócio, aí não fica negativo, não? No caso, isso aí que você está falando é quando você extrai o ponto central, tá? O Isso. ponto central, ele é -1 e -1. Aí, se você fizer a distância do A até o ponto central, vai dar exatamente, no caso, vai dar raiz de 2, a distância, tá? Entendi. O que eu estou falando é que, se eu substituo aqui, a minha referência é o 1. Então, se der maior do que 1, é porque o ponto é exterior. Se der igual a 1, o ponto está na circunferência. E se ele der menor, é porque ele é interior, né? Eu posso usar a fórmula ou a distância, né? A gente tem essas duas opções. Então, o meu ponto A ele vai ser exterior, tá? Essa é uma das maneiras, né? A maioria, essa eu me recordo que muita gente fez usando a distância, não tem problema. Tá? Pode fazer também. Tá. Então, essa seria, sim, aí a minha região é essa, né? O A pertence a essa região. Maior do que 1. Isso aqui é uma região, né? Porque são todos os pontos que estão aqui fora. Essa equação é que determina exatamente isso. E meu ponto 0, 0, ele está nessa região aqui, né? Porque o valor dele é maior do que 1. Então, só lendo novamente, determine que região, a região é essa. São a região onde meus pontos são maiores do que o raio ao quadrado. Ok. Tá. Questão 7, né? Ele pede para determinar a posição da reta em relação à circunferência da questão 6. Tá? Então, a reta R é y igual a x. Muita gente usou o recurso gráfico, tá? Eu não vejo problema, né? Só entra naquela história, né? Às vezes o gráfico você, sei lá, desenhando à mão, né? Você pode colocar informações não exatamente como elas são, né? Às vezes, se ela toca em um ponto, o seu desenho pode ser que não toque, né? Pode ser que quase toque, você acha que não toque, mas na verdade toca. Né? E vice-versa, sei lá, coisas semelhantes a isso que eu acabei de falar pode acontecer. Então, a ideia aqui dessa questão é usar a distância
reta para a circunferência. Então, para achar a distância, né, no caso, o que a gente vai fazer? Né? Eu tenho, suponho aqui, uma circunferência genérica, e eu tenho algumas opções. Né? Pode ser que a reta não toque, né, seja uma reta que esteja fora aqui da minha circunferência. Pode ser que ela toque em um ponto, pode ser que toque mais de um. Né? Se ela não toca nenhum ponto, aí ela é dita exterior, né? Igual como nesse caso anterior. Né? Se ela toca em um ponto só, aí ela é dita tangente, tá? E se ela toca em dois, ela é dita secante. Então, no caso aqui, eu vou botar R, sei lá, R0, R1 e R2, né? Onde R0 não toca em nenhum, R1 toca em 1 e R2 toca em 2. Aí a gente diz que o R0 é exterior, do mesmo jeito que no caso anterior, a lambda. O R1 é tangente em relação à lambda e o R2 é secante. Essa é a linguagem não, né? O que a gente pode concluir desses casos aqui, que é de maneira equivalente a esses casos aqui de ponto e circunferência. Tá, então para a gente saber qual desses casos acontece, a gente vai pegar a distância do ponto central até a reta. Né? Aí a gente vai ver se a minha distância ela é ortogonal, se, no caso a distância tem que ser ortogonal, mas se a distância é maior do que o raio, se a distância é igual ao raio e se a distância é menor que o raio. Então, uma dessas três possibilidades é o que pode acontecer aqui, né? Lembrando que as distâncias têm que formar aqui 90 graus, tá? Ok. Tá, então a primeira coisa, a gente vai escrever a nossa reta na forma geral, e a forma geral basta passar todos os termos para um lado só, e passando todos os termos a gente vai ter isso aqui. O nosso ponto central está aqui, né, ele mede menos 1 e menos 1, e eu vou calcular a distância, né, desse ponto para essa reta. Ok. Então, sendo direto, né, mas assim, não querendo pular informações, então a gente sabe que a distância da reta para a circunferência, para o centro, desculpe, vai ser dado por isso aqui, ó. Aqui é módulo, e aqui vai ficar uma raiz, né? Aqui no módulo, basta a gente substituir o nosso ponto aqui, né? No lugar de x eu vou colocar menos 1, e no lugar do y eu vou colocar menos 1. Né? Não tem termo independente, então ficaria só isso. E o coeficiente aqui o cara que acompanha o x é menos 1, então ele fica ao quadrado. Quem acompanha o y não é ninguém, então é 1 também ao quadrado. Ok, então aqui vai ficar menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos, quer dizer, vai ficar 1 menos 1, né? No caso vai dar 0 sobre a raiz de 2, que é 0. Ou seja, a distância da minha reta para o ponto central é 0. Então ela passa no ponto central. Como a distância é menor do que o raio, né? O raio eu vou chamar de R maiúsculo, então a minha reta R ela é secante.
que ela, no caso, é essa aqui em azul. Então, sei lá, é algo desse tipo aqui. E está respondido a questão 7, né? Vamos ver aqui. Aí, para fechar, falta só a 8, que ele quer saber a posição entre as circunferências, né? Então, essa daqui é a que a gente possui mais casos. Então, vamos achar a distância entre os centros e definir os raios, né? A gente precisa dessas duas ferramentas. Aí já já a gente analisa isso, né? Então, a questão 8, deixa eu pegar aqui as equações. É x mais 1 e 1, né? É igualzinho a essa. E a outra x menos 1, menos 2 e 4. Menos 1 e menos 2. Deixa eu corrigir aqui. Ok, então esse aqui eu vou chamar lambda 1, porque possui o menor raio. Esse aqui eu vou chamar lambda 2, que possui o maior raio. O centro aqui é menos 1, menos 1. Aqui eu chamar C1, aqui C2. É esse centro aqui que é 1 e 2. O raio aqui é 1. E o raio aqui é 2, né? Lembrando que esses raios aqui, eles estão ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Ok. Aí, agora, a gente tem que verificar essas condições aqui. Então, deixa eu só abrir o material de vocês. Rapidinho aqui. Bom, isso aqui é um pouco antes disso, né? Deixa eu só ver. Inclusive, ficou faltando um exercício de... Mas eu acho que eu nem expliquei. Eu não sei se eu expliquei isso. Eu acho que eu não expliquei a ideia de parábola, elipse e hipérbole. Eu não me recordo, eu vou olhar nos vídeos. Tá, é uma dessas condições aqui que vai acontecer, tá? Eu tenho 5 opções. Que eu me lembro, o senhor não explicou o assunto de cônicas, não. Tá, ok. Obrigado. Tá, então vamos ver se a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, né? Aí a gente diz que eles são exteriores, se isso acontece, né? E assim vai. A gente vai testando cada caso aqui e vai vendo. Então vamos ver. A distância aqui vai ser a raiz. Aí a gente subtrai aqui, né? 1 menos o menos 1. Menos com menos vai dar mais, né? Então isso aqui vai dar 2 ao quadrado. Mais 2 menos o menos 1. Também menos com menos vai dar mais. Então isso vai dar 3 ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar 9. Então isso aqui vai dar raiz de 13. E o que a gente sabe, né? Só como de maneira informativa, que a raiz de 13 é maior que a raiz de 9, né? E é menor que a raiz de 16, né? Ou seja, é um valor entre 3 e 4. É 3, alguma coisa, né? Não precisamos, assim, saber
com detalhes, né? Mas isso é importante, é 3, alguma coisa, enquanto aqui é só 3, né? Quer dizer, já deu para descobrir aqui, né? Se eu somo os raios, que dá 3, isso é menor do que a distância dos centros, né? A raiz de 13 é maior do que 3. Então, de fato, é isso aqui que acontece, né? Então, elas são exteriores. Vou só enfatizar aqui a informação. Então, lambda 1 e lambda 2 são exteriores. Muito bem. Então, essa seria a ideia das questões, tá? Com isso, vou só interromper aqui a gravação, né? Chegou no fim do... Ah, não vou interromper, não. Eu vou ver aqui os presentes. Já já eu interrompo aqui e abro para questões, tá? Pois bem.